Washington, 2001. Quando a estudante Elizabeth Holmes entra em Stanford para estudar biomedicina, seus professores ficam impressionados com sua dedicação em mudar o mundo. A jovem ambiciosa estudante diz que vai criar algo que vai revolucionar toda a investigação sobre pesquisa sanguínea nos Estados Unidos e no mundo. Isso através de um aparelho que poderia nos dar diagnósticos precisos, específicos e completos através de apenas uma gota de sangue. O problema? Ela não tinha esse aparelho e nem sabia como fazê-lo. Mas conseguiu convencer investidores a colocarem bilhões de dólares no que se tornaria uma das maiores mentiras e escândalos dos Estados Unidos. A empresa aberta por Elizabeth Holmes, os desdobramentos, as investigações e as pessoas que foram prejudicadas pela ambição e mentira de uma mulher que se via como a nova Steve Jobs é o que nós falaremos hoje, aqui, no Investigação Criminal Séries. A Elizabeth Holmes é essa moça que nasce em 1984 numa família bem estruturada, uma família que a gente vai falar hoje tem heranças e uma trajetória de sucessos, incluindo a criação do fermento Fleischmann, por exemplo, que todos conhecemos, e ela tem toda uma estrutura familiar para ser uma boa aluna, ser uma boa universitária e ela é guiada e acredita muito nisso, mas como a gente vai ver, a ambição profissional dela de se tornar não somente um sucesso, mas especificamente ela quer ser uma bilionária antes dos 30, faz com que ela crie coisas e faça coisas que não somente vão prejudicar a trajetória dela, mas provocar um dos maiores históricos de mentiras e rombos financeiros de uma universidade e de uma empresa, que foi retratado na série The Dropout e também no podcast de mesmo nome, se tornando aí, ela ficou famosa como sendo uma Steve Jobs fake, porque tudo que ela faz vai degringolar em uma série de mentiras em cima de algo que é muito precioso para o sistema de saúde norte-americano, que é a análise sistêmica de sangue e doenças que podem ser detectadas por análise sanguínea. Eu particularmente não sou muito fã das ficções que são baseadas na vida real, mas Dropout é maravilhosa. Principalmente pela atuação da Amanda Seyfried, que dá um show como Elizabeth Holmes, que eu entendo que seja talvez uma das maiores psicopatas americanas. Ela não matou diretamente várias pessoas, mas o que a empresa dela fez indiretamente levou ali pessoas possivelmente ao óbito, levou pessoas à ruína financeira, enfim, por onde ela passou, ela causou destruição. Mas a gente tem que abrir um parênteses aqui para Elizabeth Holmes, porque eu acredito que ela seja a rainha do marketing, uma mulher bastante inteligente, mas que infelizmente não usou a sua inteligência a serviço do bem. E antes até da gente começar a falar aqui, vale a pena a gente também abrir aqui um parênteses para o documentário da HBO, que se chama A Inventora. É excelente, é muito bem feito, conta toda a história da Elizabeth Holmes e da empresa que ela veio a criar, que é a Theranos, que chegou a valer 10 bilhões de dólares ali em meados de 2014 e 2015. Essa série da HBO, né, já começa com a Elizabeth Holmes, né, contando, né, que ela resolve dedicar a vida dela, né, os esforços dela a criar essa empresa, essa tecnologia que na verdade ela nunca criou, isso sempre foi uma, vamos dizer, uma ficção na cabeça dela, porque o tio dela havia ido a óbito por conta de uma doença bastante cruel. Então ela queria desenvolver um aparelho que pudesse diagnosticar doenças com bastante antecedência. Então tudo começa com essa ideia dela. A ideia é ruim? Não, a ideia é ótima.
É possível que isso seja feito? Talvez num futuro um pouquinho mais para frente, nesse momento ainda não. Até porque ela queria caminhar através de um adesivo que você colocaria no corpo, com ali possíveis microagulhas, ou seja, na cabeça da Elizabeth ela queria usar a nanotecnologia para diagnósticos de prevenção. É uma tecnologia que a gente não tem hoje, a gente pode ter no futuro? Pode, mas ela ainda não existe e muito menos existiu lá atrás. Então ela já começa o documentário falando sobre isso. Então, como eu falei, a gente tem o podcast e o livro, né? E aí do podcast e do livro nós temos o documentário que saiu na HBO Max, que é a Procura do Sangue no Vale do Silício, e a minissérie The Dropout, que a gente encontra aqui no Brasil na Stars Plus. A minissérie, ela tem 8 capítulos, ela vai acompanhar essa trajetória da ascensão e queda da Theranos junto com as investigações. Como um trabalho de atores é muito boa, a fidelidade com o podcast é bem grande, então às vezes é legal a gente lembrar que a nossa função aqui também no Investigação Criminal Séries não é só explicar o caso, mas é relacionar para você que está em casa saber se aquilo é fidedigno, se foi uma invenção. E é legal a gente saber que a minissérie é bem fidedigna ao podcast e às investigações do repórter. Então não tem nada ali que fale algo que seja inverossímil. Eles optam por algumas adaptações para a história ficar mais fácil de ser contada, como por exemplo, toda a equipe de profissionais que começa a desconfiar da Theranos depois que o funcionário comete suicídio, eles centram na figura de um técnico só, para ficar mais fácil também a questão da direção. Né? Alguns nomes são trocados, os nomes de alguns professores, de alguns dos funcionários, mas toda a estrutura da narrativa de como ela foi desenvolvendo essa rede de mentiras está na série. A Amanda Seyfried, é importante a gente lembrar que ela ganhou os principais prêmios, o Globo de Ouro e o Emmy com o papel. Né? Ela realmente faz um trabalho de pesquisa de personagem, que se você ver os vídeos da Elizabeth Holmes, até a maneira que ela encaixa o queixo e os dentes para falar, ela mudou. E é um trabalho de estudo fonético muito interessante. A série tem um grande trunfo, na minha visão, que é focar também nesses outros funcionários, humanizar esses professores, o funcionário que comete suicídio e a esposa dele que vai atrás de justiça, o personagem do vizinho, que é fascinante, esse homem egóico e que decide comprar a briga com ela. Né? Então tem personagens bem interessantes. A gente vê toda essa construção da imagem dela, né? A gente vê toda essa construção dessa mentira, como a gente apontou. Algumas coisas a série esquece de mencionar ou decide não focar, como por exemplo, o pai dela, na série a gente entende que ele foi demitido de um cargo bacana, sendo que na verdade ele era o vice-presidente da empresa, então era um cargo bem maior. Né? Ou mesmo toda essa questão da universidade, da reitoria dos professores desconfiarem dela, na série fica apontado como sendo uma professora. Realmente teve essa uma professora, mas foram mais professores que desconfiaram dela. E para quem não entendeu assistindo a minissérie, a Elizabeth ela cursa um semestre da universidade, né? No segundo semestre, quando ela vai para começar o segundo ano, é que ela se afasta. E a série mostra uma coisa muito importante, que é a tentativa de assédio, que na série é apontada como um dos motivos pelos quais ela decide desistir dos estudos e só focar na pesquisa dela. E de acordo com a Elizabeth, depois de depoimentos da mãe dela, que a gente vê nesse documentário da HBO Max, ela realmente teria sofrido esse assédio desse professor que teria feito ela perder o gosto por estar na universidade e decidir sair e fazer. Outro motivo que é apontado para isso acontecer também é a inspiração no Steve Jobs, que também é um college dropout. Ele também desistiu da faculdade para focar na Apple, para focar na empresa dele. Então teria sido uma outra motivação para ela falar, quer saber, eu não preciso da faculdade, eu preciso só de uma ideia e investimento. A série ela tem início primeiro pelo sucesso do podcast, o podcast que é feito em cima não somente da trajetória da Elizabeth, mas também
sobre os funcionários e pessoas envolvidas na Theranos, que é a empresa que ela vai abrir. O podcast desperta essa curiosidade nessa figura que era conhecida dos americanos. Vamos falar que é importante saber que ela saiu na capa da Forbes, ela saiu em várias revistas, ela é a palestrante principal de um TED Talk, então ela vira uma figura, uma empresária muito conhecida, e o podcast vem para mostrar, na verdade, o que ela fazia por detrás dos panos na Theranos, primeiro através de uma reportagem de um repórter chamado David Carrier. Ele vai atrás de todas as informações e o podcast ele vai sair investigando e entrevistando essas pessoas. É esse podcast que gera o roteiro, a base dessa minissérie produzida pela Hulu, que a gente encontra aqui no Brasil na Stars Plus. A série tem produção executiva da atriz que faz, a Elizabeth Holmes, que é a Amanda Seyfried. A série, então, através desses depoimentos, vai fazendo flashbacks, onde a gente vê desde a adolescência da Elizabeth, quando a família dela sofre uma perda, porque o pai perde um emprego muito importante, e eles se veem ali numa situação onde eles podem perder as regalias e os privilégios de uma vida na alta sociedade. E ela assume para si esse discurso de que ela vai salvar a família, ela vai trazer de novo o nome dos Holmes no topo e através da formação universitária. Então ela coloca na cabeça que ela vai para uma das universidades de Ivy League, que é o grupo de universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Ela foca para entrar em Princeton, para poder fazer toda a parte de biomedicina e bioquímica, porque o foco dela é conseguir desenvolver algo que nunca foi criado. O próprio pai dela disse que quando ela já tinha 6 anos de idade, ela escrevia bilhetinhos onde ela dizia que ela ia inventar algo que ia salvar a humanidade. Então, essa ambição dessa garota, que vai inclusive estudar mandarim para poder impressionar a banca avaliadora de Princeton, ela vai fazer estágio fora, ela tenta de qualquer maneira criar um currículo invejável para chegar na universidade já de uma maneira impressionante. E como é retratado na série, desde o momento em que ela entra na universidade, ela não se posiciona como uma caloura que está em aprendizado, ela já se posiciona como uma aluna que quer formar contatos para poder criar algo maior do que a formação universitária dela. Quando a gente pensa no sistema de saúde americano, ele é completamente diferente do nosso sistema de saúde aqui no Brasil. O Brasil possui uma coisa que se chama SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Nos Estados Unidos isso não existe. Ou seja, a saúde nos Estados Unidos é bastante cara e ela não é acessível a todos. Ela é acessível se você tiver um plano de saúde. Caso contrário, você vai ter que pagar e o custo de saúde, o custo médico nos Estados Unidos é bastante elevado. E o que acontece nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil? Aqui nós temos acesso a vários exames de sangue, né? Quando a gente pensa no Brasil, é comum que você vá a um médico e ele te solicite muitos exames. Então é uma coisa que você pode fazer com bastante recorrência. Nos Estados Unidos não é assim. Se um médico começa a solicitar muitos exames, ele pode chegar até a ser descredenciado. Então, os planos de saúde não enxergam com bons olhos médicos que pedem grandes volumes de exames. E sejam eles quaisquer exames, podem ser exames de imagem, como exames de sangue. Ela se inscreve em Stanford em biomedicina, porque ela queria trabalhar nessa área de biotecnologia. Ela queria desenvolver uma empresa ligada a essa área de saúde. Ótimo, ideia maravilhosa, mas a gente tem que lembrar, número 1, você não está criando uma empresa de algoritmos ou de inteligência artificial ou de software, você quer trabalhar numa empresa que vai lidar com a saúde das pessoas, ou seja, é um tanto quanto sério, você vai lidar com vidas humanas. Mas ela resolve que é isso mesmo que ela quer fazer. Nesse período em que ela fica na China, ela conhece o Sunny, que também estava fazendo o mesmo curso para aperfeiçoar o mandarim. Eles se conhecem, eles se tornam bons amigos, mas é só isso nesse período em que ela passa na China. Ela volta para os Estados Unidos, ela é aceita em Stanford, ela começa o curso de biomedicina.
E logo no começo, ela se interessa por umas aulas de biotecnologia, em que um professor estava desenvolvendo uma tecnologia para que se fosse ministrado medicamentos homeopáticos. E ela pede para fazer essas aulas, ela consegue, ela é muito articulada, a Elizabeth fala muito bem, ela é uma pessoa muito convincente e ela diz ali para os professores que ela está disposta a tudo, que ela não tem medo de nada, que ela pode estudar muitas horas. E fica aquela situação um tanto quanto complexa, porque ela era muito novata. E esses laboratórios, você já tinha ali alunos, né, de anos superiores, mas ela é aceita. E ela começa ali o seu grande, vamos dizer, aquele seu grande momento onde ela acredita que ela vai conseguir colocar em prática esse sonho dela de começar a criar uma empresa. Como a série mostra bem, e a gente vai acompanhando também depois pela própria investigação, a Elizabeth Holmes, ela é a famosa vem aí. Ela tem uma ideia, ela não tem a menor ideia de como isso pode se tornar algo, mas ela tem a ideia. No caso da Elizabeth, ela tem muito medo de agulha, ela tem essa aversão em tirar sangue, ela passa muito mal, e aí ela pensa, poxa, podia ter uma maneira menos agressiva de se fazer exames de sangue. Por que não desenvolver algo que desse todo o diagnóstico sanguíneo sem que a pessoa precisasse extrair tubos de sangue? E aí ela começa a pensar em ferramentas que já existem e que poderiam ser adaptadas. A primeira ideia dela é o adesivo antitabagismo, aqueles adesivos que as pessoas usam para parar de fumar. E aí ela pensa, poxa, a gente podia criar um adesivo com microagulhas que faz esse exame de sangue, que coleta essas informações, dá o diagnóstico e que tem um chip que transmita para o médico através de Wi-Fi as informações do paciente, que também ministre medicamentos. Ou seja, louca, não existe isso. Não tem No dia que existe um adesivo desse, a medicina já está em um nível de ficção científica, que era o que inclusive muitos dos professores dela alegavam, que era ficção científica. Então ela começa através dessa ideia, vamos fazer esse adesivo. Quando ela começa a ver que algumas pessoas tiram ela de louca, ela fala, então tá, se não for um adesivo, que seja uma maneira de fazer os exames através de uma gota de sangue. Por isso, inclusive, que o nome do seriado e do podcast é The Dropout, que é em referência a essa gota, como se fosse a última gota. Então ela fala, bom, vamos fazer todo esse exercício em cima de uma gota de sangue. Essa gota de sangue seria captada em um disquete. Para os jovens, o disquete é uma espécie de leitor, um quadradinho que era colocado num computador numa época que vocês não viveram. Mas ela faz essa ideia e começa a divulgar entre os professores, entre os acadêmicos. E qual é a grande sacada das mentiras da Elizabeth? É que tudo que ela inventa é baseado em algo que já existe, é como se fosse uma adaptação. Então, como eu falei, é o adesivo do antitabagismo com microagulhas. O leitor de disquete com gota de sangue, como a gente já tinha, por exemplo, a medição de glicemia para uma pessoa diabética. Então, tudo aquilo, ela só está pensando numa adaptação. Ela propõe um sistema que vai identificar todas as doenças que podem ser identificadas através de um hemograma num sistema que não existe. E é através dessa ideia que ela forma a empresa que vem se chamar Theranos, que é Therapy com Diagnosis, ou seja, terapia e diagnóstico. E a base toda é, invistam dinheiro porque isso que eu estou inventando é caro para se produzir, eu preciso criar algo que nunca foi criado. E eu preciso que vocês me coloquem dinheiro para isso ser feito. Ela começa com um investimento de 6 milhões de dólares, como a gente vê na série, e isso vai crescendo a números exorbitantes. É passado um tempo, a Elizabeth começa a se desinteressar pelas aulas, pela universidade, porque ela está focada nessa tecnologia que ela quer criar, nesse software, nesse primeiro momento em que ela vai fazer uma monitoração, né, de possíveis doenças, né, que você poderia acabar vir a tendo. Ela ainda não está naquela questão da gota de sangue. Essa que ela vai chamar de Edison, né? Essa tecnologia, essa máquina que depois ela vai chamar de Edison, isso vem mais para frente. E ela
conversa com seus pais e ela diz o seguinte: eu vou largar a universidade e quero ficar com esse dinheiro, com o dinheiro da universidade, para que eu possa começar o meu negócio. E ela convence os pais. Esse eu acho que é um primeiro grande marco, porque ali faltou talvez um pouco de pulso para os pais da Elizabeth. Eles acreditavam que deixando ela livre e dando dinheiro para ela, aquele sonho todo poderia se concretizar. Mas nós estamos falando de tecnologias extremamente complexas, nós estamos falando de tecnologias que ainda não foram inventadas, que não existem. Ou seja, você precisa de esforço, você precisa, enfim, de arregaçar a manga e estudar na universidade. Você estava ali no meio, né, daquelas pessoas todas que estão ali passando dias, meses e anos, né, e às vezes muitos anos para desenvolver, né, determinadas tecnologias. Ela já queria dar um pulo, ela queria parar de estudar, ela já tinha todos os planos na cabeça dela, ela já tinha tudo resolvido. Tamanha era a ganância, né, e a soberba dessa moça. E ela achava que simplesmente aquilo ia acontecer de qualquer forma, que ela só precisava de um impulso financeiro e talvez de algumas pessoas ali com ela. Nesse período, entra a figura de uma professora, uma médica, a Phyllis Gardner. A Elizabeth vai conversar com essa médica e vai apresentar o seu projeto, porque ela quer que essa médica faça parte, né, desse sonho, que mergulhe nisso junto com ela. E ela deixa, né, todo o projeto, a documentação com essa médica, para essa médica analisar. Ela acredita que, enfim, ela tem uma ideia, ela já tinha conseguido um pouco de dinheiro ali com a sua família e com amigos, ela tinha algumas pessoas naquele laboratório de biotecnologia com ela e ela precisava dessa médica porque ela queria automaticamente, quando você descobrisse que você tinha uma determinada propensão a ter alguma doença, você já pudesse começar a ministrar medicamentos. Foi quando a doutora Phyllis disse que aquilo era um absurdo, que aquilo era inviável e que aquilo era impossível. E aí, a gente olhando, né, e a gente para pensar, principalmente quando a gente assiste ao documentário, por que é que tantas pessoas investiram numa ideia tão bizarra? Ela foi capa da Forbes, ela foi a líder de um dos TED Talks mais importantes. Lembrando, TED Talk é esse movimento onde você tem uma série de depoimentos e palestras de pessoas que são um sucesso ou uma referência em algum assunto. E vale lembrar que a série mostra isso muito bem, a Elizabeth era obcecada pelo Steve Jobs, né, o fundador, o criador da Apple, a ponto de se vestir igual a ele, colocando a tradicional gola rolê preta, as calças pretas. Ela se posiciona de uma maneira no mercado sempre referenciando a Apple. Ela inclusive chega a contratar ex-funcionários da Apple como um diretor executivo e uma criadora de designer, porque toda essa ideia dela de fazer o aparelho de medição era em cima da lógica do iPod, um aparelho que tinha uma memória impressionante. Então ela vai se baseando para criar tudo isso em cima do iPod, se tornar a nova Steve Jobs. Inclusive é legal a gente apontar que existe uma fake news na internet que o Steve Jobs teria namorado a Elizabeth Holmes. O Steve Jobs namorou uma Elizabeth Holmes, não foi ela. Tem a estranha coincidência de ser o mesmo nome, né? Mas ela estudava até a prosódia, a maneira como Steve Jobs falava. A atriz Amanda Seyfried teve que se basear também nisso, porque a Amanda Seyfried ela tem um timbre de voz de soprano, que é o mais agudo do feminino, e a Elizabeth Holmes, ela fala nas entrevistas como uma base de voz que não é nem mezzo-soprano, é contralto, que é o mais grave. E existe uma forte conversa de bastidor que ela, na verdade, é soprano, que a Elizabeth Holmes fala agudo, tá? Só pra gente entender as terminologias, mas ela desenvolveu uma maneira grave de falar para ela ser levada a sério como um homem.
porque ela entendia que as pessoas não davam ouvidos a mulheres nas indústrias. Então ela posiciona a glote dela e a voz num lugar mais encaixado e um jeito de falar mais assertivo para ser convencida, né, para que as pessoas se convençam, na verdade, do poder dela. Ela inclusive desenvolve uma técnica de palestra que em inglês é chamada de unblinking, que é quando você fala sem piscar, para a pessoa acreditar que você não perde nenhum detalhe. E ela vai desenvolvendo tudo isso, a série mostra ela treinando na frente do espelho. A Elizabeth Holmes diz que não fez isso, que nunca treinou, mas funcionários da empresa, depois que os acordos de confidencialidade são derrubados pela justiça, eles falam que era bizarro você ouvir ela conversar dentro da sala num tom de voz e com a mãe dela em outro, e com a família em outro, que ela tinha realmente essa troca de até 4 notas vocais. E aí a Amanda, para fazer o personagem, também faz isso. Ela vai mudando o tom de voz conforme a mentira vai crescendo. Então ela colocava o pouco que ela tinha naquele momento. Ela tinha uma empresa pequena, com 10, 20 funcionários, onde ela colocou todo o dinheiro que ela ganhou. Ela vivia dentro de um carro, andando para cima e para baixo, tentando vender uma tecnologia que mais parecia com um disquete no começo, daqueles maiores, depois parecia com um iPod. Mas nada disso funcionou. E ela foi para eventos na Europa, ela tentou levar essa tecnologia, ela tentou convencer as pessoas de que essa tecnologia funcionava. Mas ela dava murro em ponta de faca, porque essa tecnologia nunca funcionou. E era uma grande frustração. E ela estava ali, naquele primeiro momento, obcecada em ter pessoas da área de informática com ela, porque ela entendia que se ela conseguisse desenvolver ali um protótipo minimamente aceitável, ela conseguiria convencer as pessoas de entrarem, né, na ideia dela. Ela não tinha nenhuma preocupação com a questão da biotecnologia em si, como é que aquilo iria se desenvolver. E aí a gente para pensar por que é que todas aquelas pessoas caíram num conto do vigário. Porque foi exatamente isso que aconteceu, caíram num conto do vigário. Aí a gente tem que também tentar entender o que é os Estados Unidos. A gente está vivendo ali a gente está falando ali de 2008, 2009, no momento onde você ter uma mulher à frente de uma empresa, naquela região de Silicon Valley, aquilo é muito interessante. A gente está falando ali da região da Califórnia, a região onde a palavra disrupção é a palavra que manda, que tem força. Uma mulher querendo romper os padrões, né? Porque quando a gente pensa ali naquela área de Silicon Valley, a gente tem nomes muito importantes como Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, mas quantos nomes femininos, quantos nomes de mulheres? Então, aquilo soava de forma muito interessante para todo mundo, para Silicon Valley, para a imprensa, para a sociedade. Temos uma mulher forte, inteligente e que está trazendo uma solução que há muito tempo os Estados Unidos vem procurando. Porque aí ela já começa a vir com a ideia da gota de sangue, no qual ela desenvolveria, né, estava desenvolvendo um protótipo de uma máquina aonde com uma pequena quantidade de sangue você teria às suas mãos uma gama absurda de exames. E a gente para pensar, quem é que nunca fez um exame de sangue? Quando você vai a um laboratório colher sangue, e acho que a grande maioria das pessoas aqui já o fez, sabe que você tem vários tubos, porque dependendo do exame que você vai fazer, você pode precisar de um tubo vazio ou de um tubo com reagente, ou com um tubo de algum determinado componente químico para misturar ali no seu sangue para que aquele exame possa ser feito. Então, muitas vezes você vai a um laboratório e tira 4, 5, pode até tirar 8 tubos de sangue, porque são exames diferentes. Como é que essa mulher chega, né, para os investidores e diz que com alguns ml, pouquíssimos ml de sangue,
ela vai poder fazer uma verificação de vários exames. Onde é que ela vai misturar esses reagentes? E temos que lembrar o seguinte, por que é que você tira uma quantidade maior de exames? Porque muitas vezes você tem aquele falso negativo, você precisa refazer, repetir o teste para saber se aquele teste está correto. Você não vai pedir para a pessoa voltar no laboratório para retirar sangue novamente, ela não vai ser furada. E o mais chocante, ela larga a universidade, que é o centro onde você estuda isso, onde você vai fazendo testes, é onde você tem essas possibilidades de criar e trabalhar ciência. Ela achou que ela já dominava e que ela ia fazer isso, né, de forma muito simplista. Mas, como eu disse, a gente tem que entender aquele momento nos Estados Unidos. Os Estados Unidos adora a palavra vencedor. Então, nós tínhamos ali uma mulher que eles entendiam à frente do seu tempo, que estava rompendo barreiras, eles enxergavam nela uma vencedora, ela era a figura perfeita e estava trazendo a solução que muitos americanos queriam. Um custo barato para essa área de saúde. Olha, eu vou resolver o seu problema, você vai poder fazer, né, quantas vezes você quiser de forma muito barata, exames, e você vai ter, né, aquilo que todo mundo deseja, a prevenção. Você vai poder saber com muita antecedência ou se programar, né, se você tiver alguma doença, para que seu tratamento seja mais eficiente. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Ela nunca controlou essa tecnologia. Mas ela consegue trazer para o barco dela alguns investidores de grande porte. Ela consegue trazer nomes muito importantes para o lado dela. Vamos lembrar que o ex-secretário de Segurança, George Shultz, vem ser um dos membros, né, do board da Elizabeth, da empresa dela. Toda a parte de convencimento da Elizabeth, que também é retratada na série, é através dessa estrutura onde ela vai criando uma equipe de criadores, ou seja, de técnicos, de investigadores e pesquisadores em cima disso, e ela começa a produzir o que seriam os protótipos. Né? Então nós temos o primeiro protótipo do Theranos, depois ela vai entrar com o projeto Edison, que seria basicamente quando os resultados não são satisfatórios, ao invés de ela investigar o porquê, ela fala que tem pouca gente trabalhando, então ela precisa de 2 equipes 24 horas por dia. E aí o projeto Edison é em cima disso, de colocar gente trabalhando sem parar, e ela já começa a captar essas amostras de sangue. E o que a gente vai descobrir depois é que os resultados desses exames de sangue, que teoricamente teriam vindo do aparelho do Theranos, na verdade os resultados do aparelho são inconstantes, e ela fazia testes laboratoriais, como os que a gente faz até hoje, e entregava os testes de laboratório para as pessoas, para os clientes, dizendo ter vindo do Theranos. Então ela burlava esse sistema. É importante a gente informar que ninguém tinha acesso às máquinas, a não ser os funcionários, e os próprios funcionários assinavam algo que a gente inclusive já falou aqui no canal num caso anterior, que é o Non-Disclosure Agreement, que seria um termo de confidencialidade, onde se você fosse demitido você não poderia falar nunca da Theranos, e mesmo dentro da empresa um setor não podia conversar com o outro. Toda essa confidencialidade garantia que o funcionário que estava sabendo, por exemplo, que o resultado não veio do sistema deles, mas sim de um outro laboratório, não podia falar, não podia comunicar. E aí, dessa maneira, ela começou a entregar essas informações e mostrar para as pessoas, olha, isso está crescendo. A série, inclusive, mostra uma coisa que é verdade, que ela chegou a inventar que o governo americano tinha aprovado Theranos para ser usado como apoio a exames militares no Afeganistão. Sendo que é mentira, só que como ela conseguia convencer? Com esses grandes nomes que ela conseguia trazer. Ela inventou essa história do Afeganistão quando um ex-secretário de defesa dos Estados Unidos se tornou um dos investidores. Então, quando ela falava, olha, a gente está envolvida com os militares, tinha o nome dele no meio da diretoria. Isso fazia as pessoas acreditarem, falar, pô, mas se o cara que foi secretário de defesa está investindo, é verdade.
Então, esses boatos que ela é implementando e colocando, esses diz que me diz, e ela conseguiu envolver nomes que a gente, inclusive, para quem tiver curiosidade, tem um documentário também sobre o assunto na HBO Max, que fala A Procura de Sangue no Vale do Silício, o nome do documentário, que mostra, inclusive, depoimentos desses investidores, que a gente vai ter nomes como Robert Murdoch, que é um nome grande de produção de televisão. Nós vamos ter, como eu disse, secretário de defesa, políticos, a Betsy DeVos, que foi também secretária do governo Trump, o próprio Bill Clinton foi um dos que apoiaram a ideia. Então, você tem um grupo de pessoas que não eram pouca coisa. Eram gente muito grande, a ponto da Elizabeth Holmes, antes dos 30, ser apontada como bilionária, porque a empresa já tinha arrecadado 9 bilhões de dólares, lembrando, em um produto que ainda não existia. Tem uma frase muito interessante ali em Silicon Valley que é o seguinte, é o que eles dizem: fake it until you make it. Ou seja, finja até que você consiga fazer. E é exatamente isso que a Elizabeth estava fazendo. Ela fingia, ela mentia, ela manipulava todo mundo que ela tinha alguma coisa, né, tentando conseguir aquela coisa. A questão toda é, ela não detinha essa tecnologia, ela não tinha conhecimento dessa tecnologia e ela não tinha pessoas ali junto com ela que conseguissem fazer essa tecnologia que ela sonhava tanto, não só ela, como, né, aquela sociedade americana. E é lógico, se é o dia que alguém dominar essa tecnologia, ela vai ficar amplamente difundida mundo afora. E aí, o que a Elizabeth faz? A Elizabeth é uma pessoa muito controladora, né? Tem até uma recepcionista que aparece no documentário e ela conta o seguinte, que qualquer pessoa, para trabalhar na Theranos, tinha que passar pelo aval da Elizabeth. Podia ser a recepcionista, podia ser uma faxineira. Ninguém podia ser contratado sem a permissão dela. E aí a gente também vai entender por que isso. Porque como ela não tinha essa tecnologia, ninguém dentro da própria empresa podia saber que ela não tinha. Qualquer pessoa dentro daquela empresa podia ser um potencial problema para a Elizabeth. E aí, o que ela faz? Ela é muito inteligente. Ela obriga a todas as pessoas que são contratadas, independentemente do cargo que elas vão ocupar, a assinar o que eles chamam de NDA, Non-Disclosure Agreement, um contrato de confidencialidade. E o pior, muitas pessoas que eram contratadas não sabiam nem o que iam fazer. E aí ela vai buscar grandes nomes nessa área de biotecnologia, nessa área de biomedicina, para trabalhar na empresa dela. Mas para fazer o quê? Exatamente o quê? Né? Trabalhar numa tecnologia que não funcionava. Mas ela é uma... A gente tem que, né, bater palmas para Elizabeth, porque ela não é nada burra. Só quem sabia que a tecnologia não existia, ou que ela não tinha absolutamente nada, era o Sunny. E eles, né, já estão casados, ninguém na empresa sabe que eles são casados. O Sunny, aos 36 anos, larga da mulher dele para se casar com a Elizabeth. Ele tem verdadeira paixão pela Elizabeth, né? Elizabeth tem aquela coisa, né, que preenchia os espaços, ele achava aquela mulher inteligentíssima, grandiosa, e ele simplesmente fazia tudo pela Elizabeth, inclusive mentir. E eles mentiam muito. Então, o que ela fazia dentro da Theranos? A Theranos tinha vários andares, vários departamentos, e um departamento não se comunicava com o outro. Ou seja, propositalmente, porque ela dizia o seguinte: olha, a gente começa no departamento A, depois vai para o departamento B. Então, um não tinha comunicação com o outro, então um não sabia o que o outro fazia, então eles não tinham a informação de que aquilo não funcionava. Ela tinha ali no seu board, né, o ex-secretário de segurança e o neto dele, que
que estava estudando, vai pedir estágio na Theranos. E é lógico, a Elizabeth tem que aceitar, porque vem de um pedido de uma pessoa muito importante, muito influente e que ajudava muito ela. É passado algum tempo e o Tyler descobre que aquilo tudo é uma grande farsa, que aquilo tudo é uma grande fraude. Mas ele, como qualquer outro funcionário, como qualquer outro estagiário ou trainee, tinha assinado toda uma documentação que ele não poderia revelar absolutamente nada do que fosse visto ou feito lá dentro. Junto com os maus diagnósticos do programa, você começa a ter uma avalanche de informações que vão se derrubando, especialmente por conta de um vizinho da Elizabeth Holmes, que é um personagem muito enigmático na série, que é um homem que desenvolveu patentes de biomedicina e que fica muito ofendido por ela nunca consultá-lo. Então vem primeiro uma história de ego desse homem que fica, poxa, mas eu sou uma referência, por que ela nunca me procurou? E aí ele vai descobrir que tudo que ela está fazendo inicialmente falta uma patente, ele registra a patente no nome dele e obriga ela a pagar para usar a patente dele. Ela entra numa briga na justiça com ele e os filhos dele. Só que toda essa briga vai desencadeando ele buscar por funcionários para saber como funciona a Theranos. E o primeiro funcionário chamado para depor é um funcionário que comete suicídio dias antes de depor. E é aí que a pulga atrás da orelha desse vizinho cresce, porque ele fala, meu Deus, alguém se matar para não falar o que está acontecendo. Ele inclusive vai atrás de um repórter, o John Carreyrou, para ajudar nessa investigação. Depois o John ele acaba publicando um livro, que é a base também do podcast de toda essa investigação. E eles começam a tentar encontrar esses ex-funcionários, essas pessoas que saíram, os professores da universidade. A gente vai ver que todo mundo que questionava ou que começava a apontar problemas na Theranos eram demitidos, eram afastados. Ela tinha, inclusive, tentado comunicar-se com outros laboratórios como Novartis para ver se ajudava a desenvolver isso. Então, é interessante a gente ver assim, que a obstinação dela em fazer aquilo funcionar existia. O que não existia era a transparência em dizer que não estava funcionando e pedir mais dinheiro cada vez mais para aquilo acontecer, né? E junto a isso, ela convence uma rede de farmácia, a Walgreens, que é uma rede gigantesca, a investir para ser a distribuidora exclusiva do sistema. E no seriado é muito engraçado ver que a Walgreens fica anos esperando resultados, não tem, eles ficam toda hora, a gente vai sair, mas aí a Elizabeth usa o sistema de falar assim, olha, se vocês saírem eu vou vender para a concorrente, que é a CVS. Então o medo de perder esse contrato exclusivo faz a Walgreens ficar anos com a Theranos investindo dinheiro. Ela consegue entrar na universidade, no hall de empresas que tem base de pesquisa e estudos da universidade. Para a gente ter uma ideia, esse hall de empresas, empresas como a própria Apple tinha também uma base ali. Nós vamos ter um grupo de grandes empresários. O Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos, chega a visitar a sede da Theranos, na época ele era vice-presidente, e fala que aquilo era o futuro. Então é importante a gente saber que ela construiu a mentira dela com estrutura. As pessoas tinham o que visitar, mas não podiam entrar no laboratório. As pessoas tinham o que ver, mas não podiam conhecer os detalhes, porque de acordo com ela, se ela mostrasse tudo transparentemente, as pessoas iriam copiar a ideia dela, né? Então essa base dos sonhos começou a quebrar quando as pessoas começam a desconfiar que os resultados estão inconsistentes, que as pessoas têm investido dinheiro errado. Tudo isso vai derrubando esse castelo de cartas e a reportagem é a facada final, porque é quando a Elizabeth começa a ter que dar justificativas. É quando as pessoas que pagaram para testar os testes da Theranos descobrem que os resultados são inconsistentes e processam. Ela é processada em milhões de dólares. E aí, do discurso de estão tentando me derrubar, ela começa com o discurso de olha, eu não sabia que estava dando tantos erros, eu estava sendo ludibriada pelos meus técnicos e pesquisadores, mas eu vou pôr mais dinheiro para corrigir isso. Mas aí esses técnicos e pesquisadores começam a falar, na verdade, a gente não tem o que pesquisar porque o aparelho não funciona, a coisa não existe, né? E o ápice das mentiras dela, quando ela vê que não vai ter mais solução, é falar que tudo isso foi ela sendo manipulada pelo marido,
que o marido, aquele que investiu 20 milhões, que estava tomando as decisões, e aí vira uma briga de casal dentro da justiça para descobrir exatamente quem é o responsável por essa falcatrua que envolveu bilhões de dólares. Aí vamos entender a queda da Theranos. E isso a gente tem que aplaudir o jornalismo investigativo. É nessas horas que dá orgulho de dizer, eu sou jornalista. Eu acho que quem quer percorrer a carreira de jornalista precisa entender o que esse jornalista de fato fez. Porque ele comprou uma briga com uma das maiores big techs dos Estados Unidos. Tudo começa com uma denúncia feita pelo ex-vizinho da Elizabeth, o Richard Fuss. Ele manda essa denúncia para o John Carew. Ele recebe essa denúncia e esse jornalista começa a investigar. Até que vão se juntar a eles duas outras pessoas muito importantes. Uma é o neto do ex-secretário de Estado, o Tyler, e uma outra funcionária da empresa, que é a Erica Chung. Qual era o problema do Tyler e da Erica aparecerem? Eles tinham assinado aquele NDA. Qualquer coisa que eles fossem falar, qualquer informação que eles fossem passar, aquilo poderia ser um bumerangue na cara deles. Eles poderiam estar destruídos perante a justiça e milhares de processos que viriam em cima deles. Então foi orquestrado ali por todos eles uma estratégia para pegar a Elizabeth, os seus advogados, porque quando esse jornalista do Wall Street diz que vai soltar uma matéria informando que a máquina, né, que toda aquela tecnologia Edison que ela tinha desenvolvido não funcionava, ela colocou ali, né, toda a sua artilharia jurídica para derrubar essa matéria, porque aquilo poderia ser muito nocivo para ela. E vale lembrar que quem eram as pessoas que tinham investido na Theranos? Não eram nomes pequenos. Nós tínhamos ali nomes como Rupert Murdoch, Donald Trump, Bill Clinton, familiares da família Disney. Nós tínhamos nomes muito importantes que tinham investido muito dinheiro dentro da Theranos. Ou seja, aquilo seria um grande escândalo. Então, a Elizabeth, naquele primeiro momento, inclusive pede, né? Ela fala, eu vou usar a influência que eu tenho, porque vamos lembrar que o Wall Street Journal, naquele momento, era do Rupert Murdoch. Então fala, olha, você investiu na minha empresa e você vai fazer uma matéria contra mim? Mas é aí que é a beleza do jornalismo. A editora consegue comprar essa briga e ela fala, nós vamos até o final. A gente vai colocar essa matéria. E a única coisa que eles pediam era uma entrevista com a Elizabeth e com os advogados da Theranos. E depois de muitas negociações, é lógico que o John Carew já tinha feito uma investigação fabulosa, ele já tinha levantado muita informação contra a Theranos, ele já tinha informação suficiente que comprovaria que aquela tecnologia não funcionava, que as pessoas recebiam exames falsos, pessoas com doenças muito graves, como AIDS, como câncer, como diabetes, estavam sendo enganadas. Aquelas pessoas poderiam estar tomando remédios desnecessários ou deixando de tomar remédios que seriam importantes para o seu tratamento. Ou seja, essa mulher passou a ser um problema seríssimo para os Estados Unidos. E aí quando entra o bom jornalismo que fala, não, a gente vai comprar essa briga agora até o final. Existe um ponto crucial depois de alguns bons anos, a gente está falando aí de uma década de investimento numa empresa que não tinha nada, e para mim é o ponto mais maluco dessa história, pessoas investirem dinheiros exorbitantes por mais de uma década em algo que é o famoso vem aí, né? Olha, não está pronto, ainda estamos testando,
Inclusive uma época em que eles começaram a já fazer testes em pacientes, como eu apontei. A série mostra que eles fazem teste inclusive em pessoas com câncer e entregam resultados errados para essas pessoas. Um dos motivos do processo depois de pacientes do Tennessee que tinham câncer e os testes apontavam que não tinha presença de células, ou seja, o resultado dos aparelhos que eles foram criando, vale lembrar que cada teste custava $200 para a Theranos conseguir fazer, e o único resultado que apontou eficácia foi herpes, sendo que o teste de herpes você faz gratuitamente numa farmácia. A Erica Chung consegue mandar uma denúncia para o FDA, que é o Food and Drug Administration, é o órgão que vai dar ali as licenças e as permissões para determinadas empresas ou patentes poderem, né, estar atuando nos Estados Unidos. E foi quando o FDA pega todo aquele material e consegue, né, verificar que aquelas máquinas da Theranos não funcionavam. Ou seja, tudo que a Elizabeth fez de enrolar, né, os técnicos da Walgreens não deixavam que eles chegassem perto das máquinas, era um verdadeiro inferno para alguém conseguir chegar perto da tecnologia. Ela não conseguiu fazer com o FDA, porque aí chegaram técnicos governamentais e pediram para verificar os equipamentos. E com isso a FDA consegue provar que durante 10 anos, a Edison só conseguiu fazer 12 testes corretos. Gente, é nada. Em 2016, o CMS, que é um outro órgão governamental, aponta vários problemas. Eles fazem uma auditoria completa e apontam vários problemas e irregularidades nos laboratórios e nos diagnósticos da Theranos. E ainda em 2016, né? Em 2016, o FDA proíbe a Theranos de vender qualquer equipamento. A Elizabeth vai à imprensa, diz que não sabia de nada, diz que está devastada, que ela jamais poderia imaginar que aquilo estava acontecendo. Ela começa a culpar todos os seus técnicos, ela começa a culpar inclusive o Sunny, o seu parceiro. Todo mundo é culpado, menos ela. Como boa mitômana, como boa psicopata, a culpa não é dela, mas sim do outro. Em 2016, a Walgreens rompe o contrato com a Elizabeth. Nesse mesmo momento, a Elizabeth rompe com o Sunny também. Vamos lembrar que eles eram um casal, eles tinham uma relação escondida aí, e ela sai da empresa. Em 2017, o estado do Arizona processa a Theranos por falsos diagnósticos e por falsos resultados de exames. E a empresa tem que pagar 4,6 milhões de dólares por danos aos seus clientes. Em 2017, 99% dos acionistas entram em litígio com a Theranos, pedindo ressarcimento do dinheiro que eles haviam colocado na empresa. Em 4 de setembro de 2018, a Theranos fechou. A mentira acabou. Mas deixa uma mácula muito grande, porque muitas pessoas passaram pelos exames da Theranos. Então, muitos médicos, e a gente tem lá nos Estados Unidos, né, essas clínicas, essas pequenas clínicas que usavam essa tecnologia, essa falsa tecnologia da Theranos, para verificar, né, essas questões de diagnóstico do seu paciente. E aí o que acontece? É um caos, porque, enfim, os médicos muito preocupados, e agora? Será que esse determinado paciente tomou o medicamento correto? Será que esse paciente tem essa doença ou não tem? É um horror muito grande o que essa mulher, junto com o Sunny, né, esse seu ex-amante ou ex-marido, fizeram com a população dos Estados Unidos. Eles deixam uma mácula muito grande em Silicon Valley. E fica aí comprovado que não adianta você ter uma boa ideia
se você não entender que você precisa de muita energia, muito tempo, muita dedicação, muito estudo para desenvolvê-la, principalmente em se tratando da área de saúde. Por conta da pandemia, o julgamento da Elizabeth Holmes foi adiado e ela foi a julgamento em 31 de agosto de 2021. E esse julgamento dela demorou 7 dias. O que é estranho nos Estados Unidos é que a pena não sai automaticamente, né? Ela foi condenada e a dosimetria da pena da Elizabeth Holmes só vai sair mais lá na frente. Vale lembrar que ela já tinha casado, ela já teve filho, ela tentou usar toda essa coisa de boa mãe, estou grávida, me casei, eu sou uma pessoa que sou vítima, mas nada disso colou. Graças a Deus, né? Que a mitomaníaca não conseguiu enganar os jurados nesse processo. A sentença final da Elizabeth, que saiu mais para frente, foi de 11 anos. E ela deve começar agora, no final de abril. Ela tenta postergar o início da sentença dela, porque ela teria acabado de ter o seu segundo filho. Mas nos Estados Unidos é bem complicado, ela não vai conseguir fugir de cumprir a pena em uma penitenciária. Ela irá para uma penitenciária. O Sunny também foi julgado e pegou 12 anos de detenção. Ou seja, tanto Elizabeth como Sunny foram condenados. Eu particularmente acho a pena dos dois muito baixa, por todos os danos que eles causaram. Eles causaram danos à saúde pública, eles causaram danos financeiros, eles enganaram muita gente, eles envergonharam a comunidade científica, eles envergonharam aquela região ali de Silicon Valley, eles colocaram em xeque muitas empresas. Será que essas empresas são realmente sérias ou não? Mas a gente tem que dar parabéns para os jornalistas do Wall Street Journal e para as pessoas que denunciaram, tiveram a coragem de denunciar a Elizabeth Holmes, mesmo com medo de todo o processo e de todo o problema que elas poderiam ter ali pela frente. A gente acompanha a série por todos esses episódios até o momento, então, em que a reportagem sai e ela vai à justiça com o marido. O desfecho dessas investigações não tem na série, porque ele, na verdade, está acontecendo até o presente momento, né? Eles são condenados, ambos, a Elizabeth e o ex-marido dela, o Sunny, são condenados à prisão pelos crimes de estelionato, de falso testemunho, de todo o resultado de exames que foram entregues errados. Então, tem uma série ali de falcatruas que a justiça reconhece, os dois são responsabilizados, eles seguem dizendo que a culpa é mais de um do que do outro, né? E, sendo muito honesto, a série deixa bem claro que a idealizadora e a culpada é ela, a série aponta bem isso, e que a culpa dele, na verdade, foi essa parte de só colocar dinheiro e não ser uma pessoa presente e investigar o que estava acontecendo. Vale lembrar que, apesar dos dois terem sido sentenciados, as prisões efetivamente começariam a ocorrer agora em março e abril, respectivamente. Março a dele, abril a dela. E por que isso demorou mais? Porque a Elizabeth, ela casou com outro rapaz, um herdeiro de uma rede de hotéis aí, e ela engravidou 2 vezes. Ela tem a primeira gravidez durante as investigações e o processo de julgamento, o que atrasa o julgamento, e ela tem uma segunda gravidez perto da data de condenação dela. E aí as pessoas especulam que, na verdade, ela planejou esses filhos porque quando a mulher está grávida ou perto de ter o filho, ela consegue adiar a prisão por conta da gestação, né? Então tem toda uma teoria de que ela engravidou para tentar fugir, ela nega que tentou fugir. A Elizabeth deve ir presa em abril e, curiosamente, só para a gente atualizar, porque isso também não está nem no documentário, nem no filme, porque é fresquinha a informação, no dia 15 de março agora,
o Sunny seria preso, mas ele conseguiu adiar, também postergar a prisão, porque ele entrou com um pedido de revisão da sentença dele e ele obedeceu tudo que a justiça pediu até agora. Por ele ter obedecido e a revisão estar em análise, eles postergaram a prisão dele. Ele conseguiu adiar e continua em prisão condicional, ele não pode sair ali do estado, né, mas está na casa dele. E a Elizabeth também está em casa com o marido e os filhos. Teoricamente, agora em abril ela já estaria apta a ser presa, porque já passou o período gestacional, o filhinho dela já está com 6 meses, mas vamos ver aí se ela vai tentar também arquitetar alguma coisa para não ir presa. Não deixem de assistir ao documentário da HBO. É fabuloso, é muito bem feito, conta toda a história, tem todas essas figuras ali. E a série com a Amanda é bárbara. É uma das melhores séries de ficção baseadas na vida real. E aquele olhar da Elizabeth Holmes, com aquele olho arregalado, ela era exatamente daquele jeito. Aquela mulher parecia que tinha tomado uma quantidade absurda de anfetamina. Ela trabalhava com aquele olho arregalado daquele jeito. Se ela usava anfetamina ou não, não sabemos, mas ela tinha aquele olhar de uma pessoa vidrada e ela tinha que fazer muitas coisas. Ela era exatamente desse jeito.